Oi, professora, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a sociologia. Vou falar qual o objeto de estudo da sociologia, quem são os 4 teóricos clássicos que desenvolveram as teorias da sociologia. E é isso. A sociologia ela tem como objeto de estudo a sociedade humana e seus fenômenos sociais. A sociologia ela também busca compreender como as pessoas interagem e se relacionam entre si, como as instituições sociais funcionam, como as estruturas sociais são criadas e mantidas, como as culturas e valores são transmitidos e como as mudanças sociais ocorrem ao longo do tempo. Também se preocupa em estudar outros temas, como a desigualdade social, as relações de poder, as formas de dominação e resistência, as dinâmicas de grupo e comunidades, as questões de gênero, raça e classe social, entre outros temas relevantes para a compreensão da sociedade. Então, em resumo, a sociologia é uma ciência social que se dedica ao estudo sistemático e crítico da sociedade humana e dos fenômenos sociais que a compõem. Os teóricos clássicos da sociologia são considerados fundadores da disciplina e suas teorias ainda não são amplamente estudadas e discutidas na atualidade. Os principais teóricos da sociologia são: em primeiro é o Emile Durkheim. Durkheim é considerado o pai da sociologia moderna e desenvolveu a teoria funcionalista. Sua obra mais conhecida é As Regras do Método Sociológico, na qual ele defende que a sociologia deve ser estudada como uma ciência separada das demais disciplinas. Em segundo, Max Weber. Weber é conhecido por desenvolver a teoria da ação social e a teoria da burocracia. Sua obra mais famosa é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, na qual ele argumenta que a ética protestante influenciou o desenvolvimento do capitalismo. Em terceiro, Karl Marx. Marx é considerado o fundador da teoria do conflito e desenvolveu a teoria do materialismo histórico, que argumenta que a base da sociedade é a luta de classes. Sua obra mais famosa é O Capital. Quarto, Auguste Comte. Auguste Comte foi um filósofo francês do século XIX, considerado o fundador da sociologia e criador da teoria do positivismo. Sua obra mais conhecida é o Curso de Filosofia Positiva, publicado em 6 volumes entre 1830 e 1842. O nome da teoria de Emile Durkheim é o funcionalismo. Ele desenvolveu essa teoria no final do século XIX e início do século XX. O funcionalismo de Durkheim parte do pressuposto de que a sociedade é uma entidade que existe por si só e que os indivíduos são moldados por ela. Ele argumenta que a sociedade é composta de partes interdependentes e que cada parte tem a função específica na manutenção do todo. Durkheim também desenvolveu o conceito de fato social, que se refere a todas as normas, valores, crenças e práticas que existem na sociedade e são independentes das vontades individuais. Ele acredita que por esses fatos sociais têm um poder coercitivo sobre os indivíduos e que o papel da sociologia é estudar como eles influenciam o comportamento humano. Uma das principais contribuições de Durkheim para a sociologia foi a ideia de que os fenômenos sociais devem ser estudados como coisas, ou seja, de forma objetiva e científica. Ele argumentou que a sociologia deveria seguir os mesmos princípios científicos das outras ciências naturais, como física e química, e que os sociólogos deveriam usar métodos empíricos para estudar a sociedade. Apesar de suas contribuições importantes para a sociologia, o funcionalismo de Durkheim foi criticado por sua visão conservadora da sociedade e por sua ênfase na estabilidade social, muitas vezes às custas da mudança social e da transformação. O nome da teoria de Max Weber é a sociologia compreensiva, ou também chamada de teoria da ação social. Ele desenvolveu essa teoria no final do século XIX e início do século XX.
A sociologia compreensiva de Weber é uma abordagem que busca compreender o significado que as ações dos indivíduos têm para eles mesmos e para outros na sociedade. Ele argumentava que a ação social pode ser compreendida de forma mais completa quando se leva em conta o contexto social, histórico e cultural em que ocorre. Weber também desenvolveu o conceito de tipo ideal, que se refere a um modelo simplificado e idealizado de um fenômeno social, que é utilizado como ferramenta para analisar a realidade social. Ele argumentou que os sociólogos precisam criar tipos ideais para entender os fenômenos sociais e compará-los com a realidade. Além disso, Weber também enfatizou a importância da burocracia na sociedade moderna e sua influência na organização social. Ele argumentou que a burocracia é uma forma eficiente de organização social, mas também que pode levar a problemas como a alienação e a falta de criatividade. Outra contribuição importante de Weber para a sociologia foi a análise do papel da religião na formação da sociedade ocidental. Ele argumentou que o protestantismo foi um fator importante no desenvolvimento do capitalismo, porque incentivou a ética do trabalho e a acumulação de riqueza. Apesar de suas contribuições importantes para a sociologia, a teoria de Weber foi criticada por sua ênfase excessiva na compreensão individual e sua visão limitada das estruturas sociais e da história. O nome da teoria de Karl Marx é o marxismo. Ele desenvolveu essa teoria durante o século XIX, no contexto da Revolução Industrial e do surgimento do capitalismo. O marxismo de Marx é uma teoria crítica do capitalismo que se baseia na ideia de que a história da humanidade é uma história de luta de classes. Ele argumentava que a classe trabalhadora, o proletariado, estava sendo explorada pelos proprietários dos meios de produção, a burguesia, e a única forma de libertação seria a revolução proletária. Marx também desenvolveu o conceito de mais-valia, que se refere ao valor criticado pelos trabalhos dos trabalhadores, que não é pago a ele pelos proprietários dos meios de produção. Ele argumentou que essa exploração é uma característica fundamental do capitalismo e que só pode ser superada por meio da abolição da propriedade privada. Outra contribuição importante do marxismo é a análise das contradições internas do capitalismo e a prevenção de sua eventual queda. Marx argumentou que o capitalismo é um sistema que gera crises e desigualdades, e que essas contradições levariam eventualmente à sua própria destruição. Apesar de suas contribuições importantes para a teoria social, o marxismo de Marx foi criticado por sua visão determinista da história e por sua falta de atenção à diversidade de experiências sociais. Além disso, muitos críticos apontam para as falhas das tentativas de implantar as ideias marxistas na prática, com as experiências socialistas e comunistas que ocorreram ao longo do século XX. A teoria de Auguste Comte é o positivismo. Ele desenvolveu essa teoria durante o período do Iluminismo e da Revolução Industrial no século XIX. O positivismo de Comte defendia que o conhecimento científico deveria ser a única fonte legítima de conhecimento e que a ciência deveria ser aplicada para melhorar a sociedade. Ele acreditava que a sociedade passa por 3 estágios de desenvolvimento: o teológico, o metafísico e o positivo. No estágio teológico, a sociedade é explicada em termos religiosos e sobrenaturais. No estágio metafísico, a sociedade é explicada em termos abstratos e filosóficos. No estágio positivo, a sociedade é explicada em termos científicos e empíricos. Comte também enfatizou a importância da ordem e da estabilidade na sociedade, defendendo a ideia de que a ciência pode ser usada para promover harmonia social. Ele acreditava que a sociologia deveria ser usada para entender os problemas sociais e desenvolver soluções baseadas em evidências científicas. Apesar de ser uma teoria importante no desenvolvimento da sociologia como disciplina científica,
O positivismo de Comte tem sido criticado por seu determinismo social e sua ênfase excessiva na ordem social, muitas vezes às custas da liberdade individual e da mudança social. 4 teóricos clássicos da sociologia. E esses 4 teóricos estabeleceram as bases para a disciplina e influenciaram profundamente o pensamento sociólogo posterior. Essas teorias ainda continuam a ser estudadas por sociólogos em toda parte do mundo. Então é isso. Esse foi o meu vídeo. Espero que você tenha gostado, professora. E é isso.